Olá pessoal, como estão? Meu nome é Dan e para o curso de Mecânica dos Solos Não Saturados, ministrado pelo professor Manuel, irei apresentar o artigo de extrema relevância no contexto atual, onde, para quem acompanha o meio rodoviário, observou que a DENIT recentemente publicou uma instrução de serviço, a IS 247, que fala dos estudos para elaboração de projetos de implantação usando o método de dimensionamento nacional, o MEDINA. Esse estudo fala da variação sazonal do modo resiliente de um subleito, como veremos a seguir. Este é o artigo que iremos falar nessa apresentação. Então, o artigo tem como título Variações sazonais de um modo resiliente de um solo de subleitos do sul do Brasil, e foi escrito por Jorge Augusto Cerati, por Wai-Wing Yuk Gerling e também pelo Washington Pérez Nunes, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos começar. Os métodos de dimensionamento mecanicistas utilizam como dado de entrada o modo de resiliência das camadas, e o subleito, sendo uma dessas camadas, influencia na capacidade de carga e no comportamento elástico de um pavimento. Nogami-Velibor, citado no artigo, mostra que os solos lateríticos compactados em condições ideais de umidade geralmente exibem altos índices de suporte californe, CBR, e altos valores de modo de resiliência, expansão insignificante, isso se houver. E é um solo amplamente encontrado no território brasileiro. Medina, também citado no artigo, afirmou que na maioria dos subleitos brasileiros, o teor de umidade e de equilíbrio é inferior ao teor ótimo, o que resulta em alto modo de resiliência. No entanto, os solos lateríticos podem amolecer quando umedecidos. Portanto, deve-se conhecer como os ciclos de umedecimento e secagem afetam o solo. Todos os solos utilizados em pavimentos são compactados em umidade ótima e, devido a isso, são considerados solos não saturados. Uma parcela do estado de tensão em solos não saturados é controlada pela sucção, e o módulo de resiliência do solo é sensível à variação da sucção. Com isso, fica a pergunta: como é que a sucção influencia no modo resiliente do solo do subleito? Em busca da obtenção do módulo de resiliência, amostras são compactadas em laboratórios, sejam por tensões estáticas, dinâmicas ou por amassamento. Em campo, pelo solo laterítico ser geralmente argiloso, a compactação é feita por rolos de pé de carneiro. Cid et al., citado nesse artigo, mostra que a compactação por pé de carneiro é bem mais reproduzida em amostras de laboratório que são compactadas por amassamento. Teremos então agora uma visão global do artigo. As variações ambientais podem ser quantificadas por um parâmetro denominado sucção do solo, que é referido como estado de energia livre de água no solo. Vários atores que foram utilizados como referências para esse artigo mostram os efeitos do teor de umidade e a sucção no módulo de resiliência. Estes efeitos podem ser verificados em laboratório e in situ. Em ensaios em laboratórios se obtém o completo controle do estado de tensão, o que inclui a variável sucção. Nos ensaios in situ, a sucção pode ser medida por tensiômetros e as bacias de deflexões retroanalisadas. Com as variações ambientais, flutuação do nível do lençol freático e os efeitos de carregamento dado pelo tráfego, o módulo obtido em laboratório é válido para o pavimento imediatamente após a sua construção. Devido à variação destes fatores, a sucção indicará o comportamento dos solos de subleito. Os autores desse artigo citam um estudo conduzido por Siverson, onde foi mostrado que os métodos de compactação podem variar as propriedades resilientes de uma argila laterítica. A compactação dinâmica e umidades maiores que a ótimas podem produzir módulos maiores se comparado com amostras compactadas por amassamento, e essas diferenças diminuem para altos níveis de tensão e desvio. Os ensaios laboratoriais serão descritos agora. Obteve-se então sua granulometria, bem como os limites de Atterberg, e assim classificou-se o solo de acordo com a ASTO, como solo A76. Foi obtido também seu peso específico, máximo de 16,7 kN por metro cúbico, e a sua umidade ótima de quase 21%. Utilizando a técnica do papel filtro, foi obtida a curva característica do solo.
O mesmo solo foi compactado na umidade ótima e em seguida seco ao ar livre para configurar a trajetória de secagem. Da mesma forma, outro corpo de prova foi compactado na umidade ótima e em seguida umedecido, configurando a trajetória de umedecimento. Da mesma forma, outro corpo de prova foi compactado na umidade ótima, seco ao ar até 5% abaixo da ótima e finalmente umedecido, configurando assim a trajetória de umedecimento após secagem. Assim, os corpos de provas foram ensaiados para obtenção do módulo de resiliência. No final de cada ensaio de resiliência, as amostras eram cortadas ao meio e realizados o ensaio de sucção pela técnica de papel filtro. Os ensaios in situ serão descritos agora. As medições in situ de deflexão e sucção foram realizadas nas instalações de teste de pavimento do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A figura apresentada é um simulador linear de tráfego que permite analisar o desempenho de pavimentos em escala real sob carregamentos acelerados. As sucções foram medidas por tensiômetros jet fuel. Os tensiômetros foram instalados ao longo do pavimento nas instalações de teste do pavimento. As pontas dos tensiômetros foram instaladas a 30 cm do topo do subleito, onde, durante a simulação acelerada do tráfego, as deflexões e as sucções eram medidas e posteriormente retroanalisadas para obtenção dos modos resilientes do subleito. Os resultados das amostras do laboratório serão apresentados agora. Nessa figura, observamos a relação entre a sucção e o teor de umidade. Observamos que, à medida que o teor de água diminui, a sucção aumenta. Os autores observaram que, para os teores de umidades próximos ao teor de umidade ótimo, a sucção do solo após o ciclo de secagem e umedecimento excede 1000 kPa. E para umidades superiores a 25%, a sucção diminui drasticamente, como é mostrado na figura que vocês estão vendo. Nesta figura, temos um módulo resiliente em função da tensão desvio. Para corpos de provas na umidade ótima, de 21%, para corpo de prova submetido a secagem, 19%, e corpo de provas umedecido a 23% da ótima. Na figura, vemos que o corpo de prova que foi umedecido teve diminuição na sucção e, por consequência, o módulo de resiliência diminuiu. Os corpos de prova que sofreram secagem tiveram os módulos de resiliência similares aos corpos de prova que estavam na umidade ótima. Uma observação feita pelos autores foi que, para tensão desvio superiores a 60 kPa, tendem a ficar uniforme, independentemente dos níveis de tensão, mostrando o comportamento elástico linear. Nesta figura é apresentado os resultados dos ensaios de módulo de resiliência realizado em corpo de provas de solos com teor de umidade de 19% e foram submetidos a ciclos de umedecimento pós-secagem e a ciclos de secagem. Observe que os módulos de resiliência em corpos de provas submetidos a ciclos de umedecimento após secagens são notavelmente menores que os módulos de corpos de provas apenas submetidos à secagem. Nessa figura, é apresentados os resultados dos ensaios de módulo de resiliência realizados em corpos de provas de solo com teor de umidade de 21%. Os corpos de provas foram compactados no teor de umidade ótimo de 21% e foram submetidos a ciclos de umedecimento pós-secagem e a ciclos de secagem. Observe que os módulos de resiliência em corpos de prova submetidos a ciclos de umedecimento pós-secagem são notavelmente menores que os módulos de corpos de provas apenas submetidos à secagem. Uma relação linear entre a razão dos módulos de resiliência das amostras submetidas apenas à secagem e aos ciclos de umedecimento pós-secagem, esse neta, é apresentado nessa figura. Também é mostrado que o módulo de resiliência do solo compactado na umidade ótima pode ser reduzido em até 4 vezes por meio de ciclos de umedecimento e secagem, que frequentemente ocorre sob leitos mal drenados. O efeito de amolecimento pelos ciclos de umedecimento após secagem é amplificado para os níveis mais elevados de tensão-desvio, como aqueles que normalmente atuam no topo do subleito de pavimento. Na figura 6, apresenta os resultados dos ensaios de módulos de resiliência em função da sucção do solo para corpos de provas compactados no teor de umidade ótimos e submetido a ciclo de secagem ou umedecimento. Os valores de módulo de resiliência diminuem com o aumento das tensões desvios.
Desconsiderando o nível de tensão, quanto menor a sucção, ou seja, maior a umidade, menor o módulo de resiliência. Para valores de sucção de até 1000 kPa, o módulo de resiliência aumenta com aquele parâmetro ambiental. Aumentos adicionais na sucção dos solos não resultam em aumentos significativos no módulo de resiliência. Os autores afirmam que um estudo complementar relatado por Werk analisou a influência do método de compactação no módulo de resiliência de amostras submetidas a ciclo de secagem e umedecimento. Para amostras secas na umidade ótima, a faixa do módulo resiliente para uma tensão de desvio entre 50 e 80 kPa tende a ser maior na compactação estática, seguido pela compactação dinâmica e menor para a compactação por amassamento. Já para os corpos de provas com teores de umidades acima da ótima, essa faixa de variação de módulo resiliente tende a ser constante para os três tipos de compactação. Devemos lembrar que, geralmente, os solos lateríticos são compactados com rolos de pé de carneiro, uma ação bem reproduzida em amostras de laboratórios compactadas por amassamento. Os resultados dos ensaios de campo serão apresentados agora. Durante os períodos de tráfego, a sucção do solo, medida por tensiômetro de arte-fio, nunca foi superior a 20 kPa, o que sugere que, devido às deficiências de drenagem, o subleito estava quase saturado. Os autores observam que o nível de tensão efetiva atuando no topo do subleito do pavimento fino é geralmente inferior a 10 kPa. Assim, um valor de sucção tão baixo quanto 14 kPa representa um aumento significativo a ser levado em consideração ao analisar a deformabilidade elástica do solo. Esse aumento é drasticamente reduzido pelo aumento do grau de saturação, explicando a notável influência da sucção do solo no módulo de resiliência. Os resultados de laboratório e de campo serão comparados agora. Os módulos retroanalisados se encontram no intervalo correspondente a amostras compactadas por amassamento. Também tendem a ser maiores que os de laboratório. Se assemelham com os resultados de laboratório com trajetória de secagem ou trajetória de umedecimento. E tendem a ser maiores se comparados com resultados de laboratório com trajetória de umedecimento pós-secagem. Vamos a conclusões apresentadas pelos autores. A sucção do solo aumenta à medida que o teor de umidade diminui. Para teores de umidade próximo ao teor ótimo, a sucção excede a 1000 kPa, e para teores maiores que 25%, a sucção cai drasticamente. Amostras submetidas a caminho de umedecimento ou de secagem, os módulos resilientes correspondentes às tensões de desvio superiores a 60 kPa são independentes do nível de tensão. Os módulos de resiliência do solo, compactados na umidade ótima, podem ser reduzidos até em 4 vezes pelos ciclos de umedecimento e secagem. Para os valores de sucção crescendo até 1000 kPa, os módulos aumentam. Após esse valor, depois de 1000 kPa, tendem a ficar constantes. Os métodos de compactação, estática, dinâmica ou por amassamento, afetam o valor do módulo a ser obtido. Agora as conclusões dos resultados de campo. A sucção do solo in situ nunca foi superior a 20 kPa, indicando subleito úmido. A sucção afetou diretamente os módulos de resiliência do subleito. Agora a conclusão dos resultados comparando laboratório e campo. Amostras compactadas por amassamento fornecem módulos semelhantes aos módulos retroanalisados. Os módulos retroanalisados são mais semelhantes aos de amostras submetidas ao caminho de secagem ou ao caminho de umedecimento. A importância de fornecer um sistema de drenagem bem projetado e conservado foi demonstrada. Fica aqui meu muito obrigado, meu e-mail está aí, o link do artigo também está aí para quem quiser consultar o artigo original. Agradeço ao programa de pós-graduação da UNB, ao CNPq e ao CAPES. Até mais.